Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa da Tarde, nessa nova temporada que nós estamos conversando sobre livros e hoje nós temos a oportunidade de conversar com o autor de um desses livros, que é esse aqui, ó, Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã. Nós temos o privilégio de receber o pastor Jean Francesco, autor desse livro, que vai bater um papo com a gente e certamente vai ser uma tarde muito abençoada, muito edificante para a sua vida e já te convido para deixar o seu comentário aqui no chat do YouTube, deixar o seu like neste vídeo, compartilhar esse link com quem você ama, fala também a cidade de onde você está acompanhando a IPP-TV, que a gente vai ler os comentários e iremos nos conectar a você. Vou apresentar o pastor Jean para você que ainda não conhece. Se você não conhece, deveria conhecê-lo. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em teologia sistemática, doutor também em teologia sistemática e integra a equipe pastoral da Igreja Presbiteriana, que eu não vou me ousar pronunciar o nome, pastor, fala pra gente aí qual é a igreja. Se chama First Byron CRC. É essa mesmo, lá em Michigan, né? Pois é, então, pastor, seja muito bem-vindo à Conversa da Tarde, feliz de tê-lo conosco. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado, Marcos, pelo convite. Espero que a gente possa conversar bastante aí sobre esse livro que me deu tanto trabalho escrever. Imagino, porque olha aqui a grossura desse livro, né, a gente estava até comentando que assusta de ver o tamanho do livro, mas é um livro precioso, assim, um presente mesmo para a igreja, porque você já começa aqui o livro falando da necessidade, da urgência do discipulado, né, de como, nós temos vivido dias difíceis, dias de muito analfabetismo bíblico, né, muitas pessoas, não deixaram de lado a importância, né, de estudar a Bíblia, estudar a doutrina, e esse livro vem resgatar essas coisas, né, pastor? Fala pra gente o porquê o senhor escreveu essa obra daqui. Legal. Tem sempre aquela razão mais pragmática do porquê Uhum, escrevi e a razão de fato que vem do coração. sim. A razão pragmática é que eu fui convidado pela Thomas Nelson, Brasil, Uhum. para escrever um livro para eles. Eles Legal. têm um projeto muito bacana para incentivar novos autores a produzir livro de teologia no Brasil, especialmente aqueles que estão envolvidos com Instagram e redes Uhum, sociais. E aí eu então falei, ok, vou escrever um livro sobre discipulado, que foi uma coisa que eu trabalhei muitos anos na Igreja Presbiteriana da Penha, onde eu fui ordenado. Então eu peguei muito material que eu tinha trabalhado com mais de 200 pessoas ao longo de 8 anos trabalhando naquela igreja, eu decidi compilar. O problema é que o cara que escreveu aquele material 8 anos atrás não era o mesmo de hoje. sim. Então, à medida que eu fui escrevendo, eu fui mudando muita coisa. E o meu coração mesmo estava em produzir um currículo que mostrasse o discipulado de forma integral e não como os fragmentos que a gente vê por aí, né? Uhum, Então tem pelo menos uns 3 fragmentos do que é discipulado que as pessoas recebem da maior parte das igrejas, que é fé sem doutrina, o cara tem uma espiritualidade vibrante, mas não quero saber de conhecer nada. Eu quero uhum, viver a minha bolha espiritual, ter comunhão com Deus, eu não preciso de intermediário, preciso de conhecimento, preciso de conhecimento bíblico nem nada. É só aquela experiência, né? uhum, Tem um segundo fragmento, uma deficiência do discipulado, que é a doutrina sem a obediência. O uhum. cara tem uma cabeça gigante. No Twitter, ele discute todos os assuntos do dia, teologicamente, cita teólogo dos Estados Unidos, cita o alemão, cita o latim, cita o grego e o hebraico, mas a vida do cara é uma catástrofe, né? Não tem obediência, não tem temor, não tem cortesia, é só violência, é só hate. É. E o terceiro fragmento, então você tem doutrina, ou melhor, espiritualidade sem doutrina, você tem doutrina sem prática, sem obediência, e você tem também o cara que está interessado em ah, viver a vida da oração, viver a vida da doutrina, viver a vida da obediência, mas desconectado da igreja. Uhum, Ele não quer estar na igreja, ele acha que não precisa de uma igreja local. E é uhum, daí que eu trabalho a questão dos sacramentos, da pregação da palavra, como é importante você ter um corpo para fazer parte. Então a ideia do meu livro de discipulado era resgatar por que, que o cristianismo integra esses 4 elementos dentro de si e tentar fugir desses fragmentos que foram uhum. criados aí. Perfeito. E então o que a gente poderia entender de forma prática, assim, qual é o discipulado genuíno, o discipulado que a igreja precisa entender e seguir, o que seria?
Muito bem, tentando não ser muito complicado, é Aham. simples. O que que Deus espera de nós? O que que Deus quer? Ele exige algumas coisas. Crer a respeito dele, então é Uhum. fé. Uhum. Ele exige fé. Mas ele também exige obediência. Uhum. E ele também exige que a gente se conecte com ele. Então é oração. E ele exige que a gente participe de um ambiente onde os meios pelos quais ele se revela sejam presentes. Então eu diria que ser um discípulo de Cristo é ter a maturidade doutrinária, moral, espiritual e eclesiástica. Então são 4 elementos que, se você procurar em você mesmo, você pode ter uma área que isso é muito forte. Alguns têm a parte intelectual, os presbiterianos, por exemplo. Uhum. Essa área eles têm uma cabeça grande e um coração de amendoim. É. Outros, que são os mais liberais, eles têm a área de obediência muito avançada. Mas eles não querem saber de doutrina, não querem saber de orar, não querem saber de igreja. Uhum. Outros, que são os mais pentecostais, neopentecostais, eles têm um fervor muito grande. O negócio é orar, é jejum, é experiência, Uhum. mas desconecta do resto da realidade. E outros que são mais tradicionais, gostam de estar na igreja, mas pergunta para eles sobre doutrina, pergunta sobre a vida de obediência, vida de oração, é só um tradicionalismo vazio. Então, ser discípulo de Jesus é caminhar com ele de forma integral, em todas essas áreas que eu falei para você. Muito bom. Vamos voltar um pouquinho aqui, você falou que recebeu esse convite da Thomas Nelson para lançar o livro, né, e a Thomas Nelson capricha muito nas capas dos livros dele, né, e não foi diferente com o seu. E queria que você falasse um pouco sobre essa capa, que inclusive tem seu dedo aqui também, né, você ajudou Tem. a desenvolver, é uma capa muito bonita e com muitos símbolos, né, e cada um deles, cada ícone desse aqui, faz referência a algo importante que também está presente no livro, né. Então eu queria que o senhor falasse rapidamente, assim, sobre alguns desses elementos aqui e o que eles têm a ver com a obra. Ótimo. Eu queria agradecer em primeiro lugar a Thomas Nelson Brasil por ter dado essa oportunidade de não apenas escrever o livro, mas participar de todos os processos. Uhum, Tem editor aí que eles monopolizam os processos uhum, e a Thomas faz um trabalho excelente nessa área. Eu tenho um sócio, um amigo muito querido, que é o Felipe Mateus, ele que foi o capista e desenvolveu toda a arte do livro. E nós trabalhamos a capa juntos. O que eu disse para ele? Felipe, a gente precisa trabalhar essa capa de tal modo que a pessoa olhe e fala assim: meu, eu preciso comprar esse livro. sim. Eu preciso comprar esse livro. Tem algum mistério nele. E quando você olha para a arte, você vê um desenho, um ícone de alguém numa jornada. Porque o cristianismo não é apenas informação para a cabeça, não é apenas um código de ética, não é apenas espiritualidade. É uma jornada. Você não nasce pronto. Você vai crescendo e caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Uhum, Então a ideia da jornada era essencial. E todo livro, eu trabalho uma máxima latina de Tomás de Aquino, que é exitus reditus, que é eu vim de Deus e meu objetivo na vida é retornar para Deus. Eu saio, exitus uhum, reditus, eu saio dele e vou de volta para ele. Então a ideia da jornada é muito importante, tem uma bússola aí uhum, para orientar o nosso caminho. E esses 4 ícones das pontas representam as 4 dimensões ou esferas, ou é um quadrivium, né? As 4 partes que são essenciais para a maturidade cristã, que é o credo apostólico, o que nós cremos a respeito de Deus. uhum, Tem um ícone dos 10 mandamentos que representa como viver a vontade de Deus à uhum, luz da lei dele. Tem um ícone de 2 mãos juntinhas, assim, que é a oração. uhum, Como à luz do que eu creio, à luz do que eu vivo, por que que eu preciso orar? Por que que eu preciso me conectar com ele? uhum, E o ícone do pão e do vinho representando os sacramentos. As maneiras como Deus se revela visivelmente, tangivelmente, audivelmente e encarnadamente uhum, para que nós possamos ter comunhão com ele. Então todo o livro foi a capa principalmente desenhada para transmitir o conteúdo do livro. E uma uhum, outra coisa é, como o cristianismo é uma fé antiga, e nós estamos vendo no tempo presente, eu também pedi para ele tentar desenhar o livro de uma forma que valorizasse a tradição e, ao uhum, mesmo tempo, com notas de modernidade. É por isso que ele tem esse estilo mais clássico, uhum. mas ao mesmo tempo com cores que são típicas do nosso próprio tempo. Legal. Inclusive, essa é uma grande luta que a igreja tem vivido, né, porque ao mesmo tempo que nós entendemos a importância da tradição, né, de como nós precisamos zelar por isso, ao mesmo tempo a gente está procurando que linha seguir, até onde a gente pode ir, como a gente pode, modernizar, conversar com as novas gerações, né. E
você acha que o discipulado tem um papel nisso? Em quebrar esse conflito de gerações que a gente tem vivido e tentar, trazer para perto, como igreja, né, como corpo, toda, todo esse misto, né, de gerações? Com certeza, eu acho que partindo do pressuposto que o discipulado é como a paternidade, você dá à luz Uhum, pessoas para o reino de Deus e uhum, você nutre essas pessoas dentro do reino de Deus. Então, essa dupla face do discipulado, você está sempre lidando com bebês na fé uhum, e sempre lidando com alguém mais maduro que está em processo de nutrição na fé. Então, o discipulado, por essência, é um processo intergeracional. uhum, Você está sempre lidando com gente que é imatura, bebê, que vive gritando, vive pedindo leite, e uhum, outras pessoas que querem alimento mais sólido. Então, ser cristão e viver isolado num determinado grupo e desprezar os demais já é uma contradição em termos, não é? sim. Então, se a gente investe em discipulado que é realmente baseado na Escritura, não tem como a gente ser uma igreja só para uma geração, desprezando as demais. E é por isso que vai fomentar sempre o diálogo. Como que eu Uhum, vou comunicar essas verdades que são antigas e verdadeiras para uma geração que não tem muito apreço por tudo aquilo que é antigo, ou por aquilo que não é do nosso próprio tempo? Então é um desafio perene, é, e eu acho que tentar endereçar esse problema à luz do discipulado é a chave, uhum. porque aí você vai estar sempre aberto para as perguntas de hoje, mas ancorado nas verdades que são imutáveis. Uhum. Inclusive, o primeiro capítulo, você já inicia fazendo um convite à ortodoxia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse capítulo, explicar o que é ortodoxia, para quem quase não sabe, para quem está nos assistindo aqui, e por que você inicia o livro fazendo esse convite. Esse convite à ortodoxia está muito baseado no próprio propósito do livro. É uma introdução à fé cristã. Então, como outros fizeram no passado, a minha tentativa é apresentar o cristianismo para quem já é cristão. Uhum. Essa é uma das principais carências do nosso tempo presente. É a catequese, a palavra que os protestantes odeiam. É. E a própria Igreja Católica Romana tem tido lutas homéricas para tentar retornar ao Uhum. catecismo. Tem uma estatística, só para você ter uma ideia, que mais de 60% dos católicos romanos no Brasil, eles creem na reencarnação e não na ressurreição do corpo, que é um sinal assim evidente da falta Uhum. de catequese É. dentro deles. Mas no protestantismo, especialmente dessas denominações mais recentes, não há catequese, não se sabe o que é cristianismo. Uhum. Você fala um negócio como credo apostólico, fala, mas eu não sou católico. É, já tem uma Você fala repulsa. credo niceno, É. Constantinopla, credo de Atanásio, confissão de fé de Westminster, coisas do tipo. O pessoal tem uma certa alergia a tudo aquilo que me remete ao passado. Então, qual que é a minha ideia? É tentar apresentar o cristianismo para essas pessoas que estão aprendendo o que é a fé cristã, à luz de coisas que são fundamentadas e unem todos os cristãos em toda a história. Então, o que é ortodoxia, por exemplo? Você já deve conhecer, ouvir falar de ortodentista, que é a pessoa que trabalha com dentes, né, o profissional, que tenta arrumar os seus dentes para que eles fiquem alinhados. Então, orto vem de certo, ou alinhado, ou regrado. E doxa é um termo grego que remete à glória, exaltação, uma palavra de louvor. Então, o que é ortodoxia? É tudo aquilo que falamos sobre Deus de uma forma bem alinhada, de Uhum. forma reta, de forma apropriada. Então, eu quero convidar as pessoas, os meus leitores, a entender que o cristianismo não é aquilo que você pensa hoje, ou deixou de pensar amanhã, ou não tem a ver com seus sentimentos, ou opiniões, ou preferências. O cristianismo tem a ver com aquilo que Deus já revelou na Escritura e como ele usou, por meio do Espírito, esses intérpretes que leram a Escritura para formar tudo aquilo, o arcabouço, o baú, o bom depósito da fé que foi produzida pelos séculos. Então é um convite para a gente conhecer os credos e como esses credos eles motivam a gente a trabalhar essas quatro dinâmicas do discipulado: crer, obedecer, orar e participar dos meios de graça. Uhum. É muito interessante essa questão dos credos, né, porque como você já falou aqui, nós temos essa repulsa ao termo, né, credos e confissões e etcétera, mas eles são muito importantes para que a gente consiga manter essa unidade doutrinária na igreja, né. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, qual é a importância de olharmos para esses documentos, entendendo, né, o seu lugar, que eles
estão subordinados à escritura, mas, muitas pessoas nem sequer, querem saber sobre, estudar sobre já com, né, com essa colocando barreiras para isso. Qual a importância da gente, estudar as confissões, os credos? Muito bom. Para responder essa pergunta, a gente precisa talvez trabalhar 2 conceitos. O primeiro que é o conceito da tradição. Uhum, Lá no Rio Grande do Sul, eu tenho família que é do Rio Grande do Sul, eles adoram tradição. uhum, Você vai numa CTG, que é Casa de Tradição Gaúcha, tá cheia de gente. Mas você vai para alguns círculos cristãos, você usa o termo tradição, uhum, você parece que tá falando de um filme de terror, é, especialmente em alguns ambientes cristãos. Então a primeira coisa é resgatar o que é tradição, boa tradição. Tem um famoso teólogo que é o Jaroslav Pelikan, ele diz que tradição são as verdades vivas daqueles que já morreram. uhum, E tradicionalismo são as verdades mortas daqueles que ainda vivem. perfeito. Existe uma diferença muito grande A então, diferença é entre brutal, né? tradição e Tem um tradicionalismo. abismo ali. Hum, Então, o que nós estamos promovendo ao convidar você para retornar aos credos, às confissões, não é você repetir o que eles fizeram ou tentar voltar para o tempo onde eles viveram, uhum, mas é tentar resgatar tudo aquilo que é verdadeiro que foi produzido por gente que já morreu, que já está com sim, o Senhor. Então, essa é a primeira coisa, é que existem verdades. Deus trabalhou por meio do seu Espírito em homens e mulheres do passado que nos legaram um monte de aprendizado que a gente não pode deixar para trás. A gente não pode achar que a gente vai inventar a roda. Não, a roda já foi inventada, a roda já está lá, uhum, já inventaram a liga leve, já inventaram uma série de coisas tecnológicas que eu não preciso voltar a usar uma roda de madeira ou uma roda de pedra. uhum, Essa é a primeira coisa, é um resgate do que é boa tradição. A segunda é entender que esses documentos, a tradição cristã, elas devem ser lidas, acessadas e amadas à luz da nossa subordinação à Escritura. E a partir disso, tem dois conceitos aí que nos ajudam na história da teologia, que é o conceito de norma normans e norma normata. A Escritura sempre foi a nossa norma normans, em latim significa a nossa regra que regula tudo. uhum, Então, tudo que eu penso sobre casamento, sobre amor, sobre verdade, sobre Deus, sobre missão, sobre cortar cabelo, sobre ser um pianista, sobre tudo na vida. A minha norma última que regulamenta tudo é a Escritura. Porém, ao longo da história, cristãos, homens e mulheres vão produzindo sabedoria, vão produzindo conhecimento, e eles vão nos ajudando a encontrar veículos para entender o que a Bíblia quer dizer. Esses são norma normatas, são regras que nós criamos, que são humanas, falíveis, mas que estão reguladas pela Escritura. A Confissão de Fé de Westminster é um exemplo dessas norma normatas. uhum. É um livro que tem artigos de fé nas diversas áreas do nosso credo, e eles tentam, mesmo que falivelmente, articular o que a gente crê. Uhum, Isso é muito importante porque eu não preciso começar do zero. Eu não preciso ser um cara genial para articular cada doutrina, cada verdade do evangelho do zero. Não, eu tenho os irmãos do passado que já fizeram isso por mim. Não significa que eu não possa melhorar ou polir ou aparar algumas arestas do que eles falaram e traduzir isso para os nossos próprios dias, mas eu já começo a caminhada cristã nos ombros dos gigantes. sim. Eu não preciso começar como um nanico, sendo completamente submerso num oceano sem saber como tocar a superfície. Muito bom. Isso é um privilégio, né, Com ter certeza. ter essa história. A história da igreja nos abençoa demais, né, então a gente não pode de forma nenhuma rejeitar isso, né. E, pastor, você traz aqui temas muito profundos de uma forma, eh, muito inteligível, assim, é gostoso de ler o livro, né, mas nós temos temas aqui que geram em nós mudanças práticas na nossa vida. Tem que gerar em nós mudanças práticas na nossa vida, né, não são apenas doutrinas. Quando você tenta explicar, por exemplo, a trindade, os atributos de Deus, você fala sobre criação, queda, redenção, igreja, consumação, todos esses temas, o que é que eles, transformam em nós, na nossa vida prática? Conhecer sobre isso gera em nós alguma transformação? Ou isso é apenas um conhecimento acadêmico que
irá me ajudar, talvez, numa interpretação de um texto, né? Na vida prática de quem está nos assistindo. Por que eu devo conhecer, estudar sobre esses temas, sobre trindade, sobre criação, queda, redenção? A primeira coisa que eu diria, excelente pergunta, é que doutrina, ela foi dada a nós, a escritura, todos os conhecimentos, todas as verdades bíblicas, elas nos foram dadas para que nós tivéssemos alguma gramática para conversar com o próprio Deus. Uhum, Então, por isso que a gente faz teologia na segunda pessoa. A gente escreve o que a gente encontra na palavra de Deus é para a glória do próprio Deus. Por isso que é doxologia. Tudo aquilo que eu estudo tem como fim supremo eu conhecer e mergulhar na glória de Deus. Então, a primeira coisa, esse conhecimento existe para quê? Bom, para que eu tenha um pouco de gramática, de vocabulário, de extensão no meu falar com Deus. Então, por exemplo, quando você estuda doutrina, a sua oração tem que melhorar. uhum, Quando você vai abordar a Deus, você não vai chamar ele de qualquer jeito. Você agora tem um pouco mais de feijão com arroz. Você tem, ó, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que se comunica a nós por meio do Espírito. uhum, É o Pai que nos elegeu antes de todas as coisas existirem, que uhum, nos salvou na história através do Filho e que nos revela todas essas coisas por meio do Espírito na nossa história pessoal. Quanto mais você estuda a doutrina com esse fim proveitoso, que é a glória dele, mais você vai ter gramática, número um, para falar com o próprio Deus, em primeiro lugar. Número dois, para edificar um ao outro. uhum, Então, quanto mais você conhece doutrina com o objetivo correto, não somente a doutrina pela doutrina, mais oportunidade você vai ter de abençoar as pessoas ao seu redor. Quando elas querem conhecer mais a Deus, quando elas querem conhecer mais como glorificar e agradar a Deus. Por uma coisa interessante, você que está nos assistindo, você não gostaria de viver uma vida que agrade a Deus? Mas você vai tirar isso da onde? Da sua cabeça? Das suas preferências, dos seus sentimentos? Tem uma série de coisas que Deus já falou para nós na Escritura que nos ajudam nessa jornada. E tem uma série de coisas que outras pessoas falaram através da história, à luz da Escritura, que também nos ajudam. Então, doutrina serve para aprender como encontrar palavras para falar com Deus e como fazer essas palavras serem internalizadas na nossa alma para a gente falar com os outros. uhum, São essas duas primeiras coisas. E, além disso, doutrina me ajuda a conhecer a Deus para viver a vontade dele, viver a vontade moral. Então, a gente lê a Escritura, a gente vê os 10 mandamentos, vê as cartas do apóstolo Paulo, o sermão da montanha do próprio Senhor Jesus. Quanto mais você conhece o Deus que revelou essas coisas, mais capaz você está agora de obedecer à vontade desse Deus. Então, a doutrina serve para você falar com Deus, para você instruir uns aos outros, serve para você ter uma vida moral mais próxima daquilo que foi deixado pelo Senhor para nós. Então, o benefício de conhecer doutrina é inestimável. Porém, o malefício de você conhecer doutrina só pela doutrina é terrível. uhum, Eu chamo disso no livro de obesidade doutrinária. uhum, Você cria um colesterol teológico que vai te levar para uma vida que não tem intimidade nenhuma com Deus, é, uma vida de desobediência e uma vida que não tem proveito para ninguém. uhum, Você só vai absorver, absorver, absorver aquelas gorduras teológicas, não vai queimá-las, é, elas vão se estocar em você e você vai morrer com uma diabetes teológica ou com ah, um câncer, porque gente que estuda teologia com o fim único e supremo de conhecer teologia é gente que não serve para nada, com perdão da palavra, mas não edifica ninguém, uhum, não melhora o seu relacionamento com Deus e não se transforma numa pessoa mais parecida com Cristo. verdade. A primeira parte do livro trata justamente sobre essas doutrinas que a gente comentou aqui, né? Fala sobre fé. E a segunda parte fala sobre obediência. E aí o senhor traz uma introdução à ética cristã e fala sobre a lei de Cristo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que é ética cristã e sobre lei de Cristo, como está relacionado à ética. Muito bem. Tem um porquê de eu colocar a obediência depois da fé. Uhum, Tem muita gente que despreza tudo que é doutrina e diz: não, cristianismo é viver como Cristo viveu, independente se você sabe quem ele é ou quem ele não é. uhum, Ah, nós que somos da tradição reformada pensamos diferente. Que a minha vida de obediência à vontade moral de Deus
é uma resposta ao que eu sei que Deus fez por mim. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus entregou os 10 mandamentos para Israel, ele entregou os mandamentos depois de ter liberto eles do Egito, do cativeiro. Então Deus nos salva, Deus nos redime, Deus nos tira da escravidão de Faraó, no caso ali no Novo Testamento seria o pecado, a morte, o juízo final. E agora ele nos coloca num novo lugar e nos dá leis. A nossa obediência nada mais é do que uma extensão da nossa gratidão a Deus pelo que ele faz por nós. Então, na perspectiva cristã reformada, obediência é uma resposta, é um exalar da minha alma de gratidão, é um suspiro de gratidão. Deus, muito obrigado por ter feito o que o Senhor fez por mim. Agora, à luz disso, eu vou viver para o Senhor. Uhum. Então, esse é o principal transição entre fé e obediência. E tem vários ângulos que a gente pode entender a obediência cristã. Tem o ambiente da lei, né, que está nos 10 mandamentos, e em várias partes do escopo de Paulo, do próprio Senhor Jesus. Nós podemos estudar também a ética no sentido mais contemporâneo ou atualista, que é como que nós respondemos aos problemas de hoje. Não apenas a lei, mas a nossa sabedoria. Qual a diferença de lei e sabedoria? Lei serve para aqueles problemas que nós temos uma resposta preta e branca. Uhum. Então, é pecado cortar o cabelo curto ou cabelo longo? O que, que é um. Não tem uma lei preta e branca, mas nós temos sabedoria. Uhum. Dependendo do ambiente, talvez dependendo da sua faixa etária, dependendo se você é homem ou mulher, dependendo da cultura que você está inserido, seria mais apropriado fazer uma coisa do que a outra. Ou várias questões contemporâneas. Você não tem uma lei, mas você tem sabedoria. A ética, ela tem várias dimensões. Primeiro é a dimensão da lei, do que é correto. E às vezes a gente tem coisas, né? Não mentir. Tem um mandamento. Não darás falso testemunho. Isso abrange todas as áreas da nossa vida. De fazer comércio, de vender um produto, de você manter a sua palavra com a sua esposa, de você ensinar os seus filhos uma coisa e na sua própria vida viver outra. Então, o mandamento de falar a verdade ele é muito amplo, mas tem uma lei. Já a sabedoria é uma área mais cinzenta da moral cristã. E teria uma terceira, que também tem a ver com a lei, que tem a ver com não apenas o que é preto e branco, aquilo que é sabedoria, mas uma ética mais do comportamento mesmo, que tem a ver com o dia a dia, né? Questões que estão reveladas na Bíblia, mas você precisa descobrir como que você vai aplicar ela no dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Muita gente me procura, fala, pastor, eu quero saber o que eu nasci para fazer na vida, qual que é a minha vocação. E aí a pessoa pode fazer terapia profissional para descobrir qual a sua vocação, ou tem gente que vai pelo dinheiro, qual que dá mais dinheiro. São questões que têm a ver com a moral, você vai ter princípios que você vai ter que articular para descobrir, mas que são coisas muito mais misteriosas. Então a moral cristã também entra nisso aí. Uhum. De como você descobrir a vontade de Deus pelos meios ordinários. Você tem a palavra dele, você tem o Espírito, você tem a oração, mas tem que colocar tudo isso no mesmo balaio para tentar descobrir, para que eu existo? É. Então, tem essas questões cinzentas, preto e branco, e aquelas mais misteriosas também. E o discipulado é fundamental para isso, né, pastor? Para treinar o crente a responder essas questões, porque elas chegam até nós, né? E nem sempre a Bíblia vai estar escrito lá, você deve fazer isso com todas as letras, mas conhecer a lei, buscar a sabedoria, né, entender esses princípios, ajudará o crente a se comportar no seu dia a dia, né? E nós temos visto muitos crentes despreparados para isso. Eles Sim. chegam nos seus trabalhos, as pessoas trazem questionamentos para eles, e eles não sabem responder de forma bíblica a esses questionamentos, né? Ou até na própria casa, os seus filhos ouvem alguma coisa, né? Nós temos tantos temas polêmicos em alta, né, explodindo aí na internet, e a gente fica sem saber responder. E muito disso é porque não estamos buscando essa sabedoria bíblica, né? Não estamos eh, nos deleitando assim no estudo da palavra de Deus e ficamos esses crentes rasos, né? Sem dúvida. E é por isso que a ética cristã, ela está fundamentada no drama Uhum. da própria narrativa bíblica. Por isso que ela tem que vir depois de uma reflexão de fé. Porque ela é o desaguar
da minha fé. Agora que eu sei tudo isso, agora que eu sei aonde eu participo dessa história, do drama de criação, queda, redenção, consumação, pô, a gente está aqui na época da redenção. Como que eu vivo à luz disso? Então, a minha obediência é uma reflexão, uma resposta à luz do todo cenário. E aí você vai ler a Bíblia, não tem como só repetir o que os outros fizeram, né? Pensa aí num personagem antigo como José do Egito. Ele tinha um momento crítico lá no Egito que ele percebeu que iam ter 7 dias de muita escassez e 7 anos de muita escassez e 7 anos de muita fartura. A gente não tem essa revelação. Eu não consigo prever para você, a despeito das expectativas dos economistas, dos políticos, como que serão esses próximos 4 anos do novo governo. Tem gente prevendo mal, tem gente prevendo bem, e eu não tenho essa facilidade que José tinha. Eu posso pedir para Deus me revelar, mas a chance que isso aconteça é um pouco remota. Do contrário, todo mundo ia me perguntar, né? Então, você lê a história bíblica, mas você não pode só repetir ela. Eu vou ser um José do Egito. Não, você tem que trabalhar com princípios, trabalhar com sabedoria, trabalhar com a história, ou mesmo outras narrativas da Escritura, como os próprios apóstolos. Eles viveram com Jesus ali. Então, eles tinham um pouco de tato a respeito de o que fazer em determinada situação. A ética cristã, ela é problemática nesse sentido de que eu estou sempre dependendo da oração. E é daí que vem o próximo tema. Eu faço uma oração fazendo a transição entre obediência e oração. Porque não dá para obedecer a Deus sem oração. Não tem força. Você olha os 10 mandamentos, Marcos, aí eu não dou conta. Eu não dou conta dos 4 primeiros, que tem a ver com a minha conexão com Deus. Eu não dou conta dos 6 últimos, que tem a ver com como a minha conexão com Deus deságua em relacionamento. Então, o que eu faço? Olha, eu conheci o drama, eu sei onde eu me encaixo nele, então eu vou tentar viver a minha vida para a glória de Cristo. E quando eu tento fazer isso, eu descubro uma coisa. Eu não consigo. O poder não está em mim, o poder está em Deus. Então eu volto para Deus pedindo, por favor, me ajuda a viver para a tua glória. E aí que vem então o tópico da oração, que é tão central na nossa formação. Perfeito. Então vamos falar mais sobre oração. É um tema muito importante e que também gera muita dúvida nas pessoas, principalmente nas pessoas que conhecem a doutrina superficialmente e dizem assim: Deus já sabe de todas as coisas, por que o devorar, né? Deus já escreveu nossa história, por que eu vou me esforçar em clamar a Ele por algo que Ele já decidiu, enfim. Existem muitas dúvidas nesse campo da oração. E aí o título, né, do capítulo é Aprendendo a Orar. Nós precisamos aprender a orar, existe uma forma errada de orar também? Já fiz uma pergunta, 1000 perguntas em uma só aí para você tentar nos esclarecer. Bom, eu acho que se você ler o Novo Testamento, antes da oração do Pai Nosso, tem que entender o porquê que ela existe, né? Os Uhum, discípulos estavam perguntando para o próprio Senhor Jesus. uhum, Senhor, ó, a gente aprendeu algumas coisas com João Batista, mas como é que funciona o seu método? uhum, Como que a gente pode começar uma conversa com Deus? Ele falou, olha, vocês podem começar assim. Pai nosso, que estás uhum, no céu, santificado seja o teu nome. E ele então delineia toda a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é um bom modelo de como você pode começar uma conversa com Deus, manter um relacionamento com Deus. E é praticamente a nossa escola. uhum, Se há uma escola aberta 24 horas para você descobrir como orar, está ali no Pai Nosso. uhum, Então, o capítulo que eu trabalho sobre oração é justamente um comentário à oração do Pai Nosso. E antes de começar o Pai Nosso, você tem que lembrar que Jesus advertiu os apóstolos e os discípulos de que existem uns meios equivocados uhum, de você se dirigir a Deus. Por exemplo, um deles é usar a oração como uma ferramenta, um instrumento para dominar o próprio Deus, como se fosse um amuleto, ou uhum, como se fosse um mecanismo de troca. Então, eu tenho que entender que a primeira coisa que eu faço quando eu estou orando, eu não estou lá para pedir nada. Eu não estou lá porque eu quero alguma coisa em Deus. Não estou chegando na oração com motivos escusos. Eu chego lá porque eu quero Deus. Eu quero mais dele. Eu quero é um filho entrando em conversa íntima com o seu pai. Por isso começa pai. E não tem coisa mais linda do que isso. Eu que sou pai de 2 filhos, não tem coisa mais linda do que o seu filho chegar para você, pai, eu quero conversar com você. Posso sentar no seu colo? Assim, não tem coisa mais gratificante, porque ele não está ali porque ele está me pedindo alguma coisa. Às vezes eles pedem. E não tem problema pedir. uhum, Só que o problema é
é quando a nossa conversa com o nosso Pai Celestial vira uma conversa mercantilista. Eu só quero ele porque, na verdade, o que eu quero é uma outra coisa. Não tem problema meu filho chegar para mim, eu quero um PlayStation. Não tem problema. Agora, se toda vez que ele vem falar comigo, ele só quer dinheiro, ele só quer videogame, só quer coisas que ele vai conquistar através da minha presença, aí tem um problema. Então Jesus ele nos advertiu, olha, não achem que oração é um mantra, uma repetição que você faz exaustivamente. Eu acho que Deus vai gostar da sua oração. Deus não gosta. Ele não gosta de repetição. Ah, quanto mais você falar repetidas vezes, mais Deus vai te atender. Não. Tem orações na Bíblia que o cara pediu uma vez só e teve a resposta imediata. Por exemplo, Pedro, quando está afundando lá na água, no mar da Galileia, Senhor, salva-me! Resposta imediata. E outras orações que o próprio Paulo fez que Deus nunca respondeu. Ó, tira esse espinho na carne de mim. Jesus, ou Deus falou simplesmente, minha graça te basta. Então, esse capítulo é um convite para a gente aprender a orar à luz do Pai Nosso, entender quais são todos os mecanismos ou as vias erradas de você abordar uma conversa com Deus. Essa ideia de você dominar, de você ser o senhor da sua conversa, de você abordar Deus com motivações equivocadas. E, de fato, o que está incluso no jogo. Então, lê lá o Pai Nosso. O que você vai encontrar? Primeiro, é uma conversa entre pai e filho. Então, já começa por aí. Segundo, ele é teu pai, mas ele não é só teu pai. É Pai Nosso que estás nos céus. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Então, que as suas palavras sejam poucas e que as suas palavras sejam bem pensadas. É o teu pai, você tem o amor, mas você tem também o temor. Você deve respeito a ele. Ele é o rei dos reis. E o que você vai fazer em oração? Você vai dizer para ele quem ele é. Ele vai ganhar alguma coisa com isso? Não, ele não vai ganhar nada, mas você vai ganhar. E aí você descobre qual que é uma das coisas mais magníficas sobre a oração. Você ora não para que Deus ganhe alguma coisa, você ora para que você mesmo seja edificado. Então é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está pedindo para que a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus inunde a terra, assim como é no céu. Você está pedindo para que ele cresça, para que ele aumente, para que ele multiplique. Então é centrada nele, não é em você. Só que aí que está a grande sacada da oração. Quanto mais você ora, centrando a sua conversa nele, mais você ganha, mais você cresce. Porque você fica mais humilde, você vive uma vida muito menos individualista, você vive de forma muito mais tranquila, porque ele que é o rei, ele que é o soberano. Então, o modo que eu viver a minha vida, se der errado ou não, a glória vai ser dele. Então você se despreocupa com a sua própria vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, não tem cara mais humilde do que o cara que ora mais. Quanto mais você ora, menos você pensa em você, menos você pensa nos seus próprios problemas, mais você pensa no reino dele. Enfim, são alguns princípios que eu trabalho no livro, né? Do como a oração não muda Deus. A oração muda quem eu sou, em primeiro lugar. Maravilha. Se você, assim como eu, ficou com vontade de ouvir mais sobre esse assunto, tá aqui o livro, tem um capítulo inteiro para você ler aí na sua casa, tá? Livro Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã. A gente vai falar sobre a quarta parte do livro, que é o encontro, né? Vai falar sobre revelação, mas eu quero já dizer para você que você pode adquirir na nossa editora Ezion. Tem um cupom de desconto aqui do Conversa da Tarde para você comprar Reformando o Discipulado, garantir um desconto e ainda receber aí na sua casa e contribuir para missões no Brasil e no mundo, porque todos os recursos da editora Ezion são revertidos para missões. Então tá aparecendo aqui o cupom da tarde, Conversa da Tarde, _ 2023. Acesse lá o site editoresion.com.br. Ao comprar esse livro aqui, coloca o código do cupom e você ganha o desconto. Recebe aí, nós entregamos no Brasil inteiro. E vamos falar sobre essa quarta e última parte, pastor. Encontro. Você traz aqui a respeito da revelação de Deus, né, e esse é um outro tema muito urgente de se falar, né, porque nós, temos visto muitas pessoas, em nome de Deus, trazerem revelações estranhas e muitas pessoas estão sendo levadas nessa onda, né. Então, como a gente pode entender a revelação de Deus? De que forma ele se revela? Certo. Essa parte é muito importante dentro dessas 4 esferas da vida cristã, porque o drama, a fé, é aquilo que eu vejo na história. Eu leio a história, eu vejo, houve uma criação e começa em Gênesis
eu leio o Apocalipse, haverá uma nova criação, que é o final de todas as coisas. Entendi o drama, entendi onde eu me encaixo nele, agora eu quero viver para glorificar ele, eu quero obedecer a ele. Obediência. Quando eu concluí que viver a vida para a glória de Deus é uma coisa tão simples, que exige esforço, exige muito arrependimento, exige muito fracasso, eu falei, eu não dou conta. Eu preciso de oração, eu preciso manter o tempo todo a minha alma em frequência, em conexão com Deus. Mas onde está Deus? Então é um tema que já deságua na própria doutrina da revelação, que eu chamo de encontro. Como é que eu vou orar? Como é que eu me encontro com Ele? A oração é um jeito que eu encontro Deus. Mas como é que Deus me encontra? Na oração, tem pessoa que faz uma bagunça. A oração não é Deus falando comigo. A oração é o indivíduo falando com Deus. Como é que Deus se revela? Como é que eu posso ver Ele agindo na minha vida? Não é uma pergunta que o pessoal faz na igreja? Muito. Pastor, mas tudo bem, tá lá na Bíblia, tá, o pessoal fica pregando. Onde que está Deus? Nesse mundo caótico. Então, esse capítulo é um dos maiores do livro, inclusive. E é um dos, acho que eu tive o maior prazer de escrever, porque é pouquíssimo abordado pelos teólogos hoje em dia, que é como que a doutrina da revelação, a doutrina do encontro de Deus com o ser humano, pode nos ajudar a colocar em ordem as 3 esferas que eu já trabalhei um pouquinho, que é fé, obediência e oração. Como que Deus me encontra? Eu elenquei aí uma lista de maneiras como Deus abre as portas do céu e me dá um bom dia, me dá uma boa noite, me dá uma boa tarde. Primeiro, a revelação natural. Quando você abre os olhos, vamos dizer que você está de férias aí. Você está lá no meio do mar, olhou a janela. Você vê aquelas ondas, você vê o sol, as nuvens, aquele dia lindo. Deus está dando um bom dia para você. Ele está mostrando que Ele é Deus, Ele existe. Acabei de evangelizar um rapaz. Ele acabou se convertendo e falou: Olha, eu me converti, aquelas palavras que você estava me falando ecoando na minha mente. Eu fui tirar férias. Quando eu acordei de manhã, eu fui na praia, comecei a caminhar. Olhei aquele céu azul, aquelas ondas batendo. Deve existir um Deus. Deus se comunica sem palavras, né? Salmo 19. Os céus glorificam, os céus exaltam, os céus proclamam a glória de Deus, mas ninguém ouve nada. Não tem som. É por meio da criação. Essa é a primeira coisa. Vou tentar ser bem curto aqui, tá? A segunda revelação a gente chama de revelação encarnada. Que não apenas o nosso Deus se proclama, se revela pelas coisas que ele fez, ele se revela por meio da encarnação do seu Filho. Quando nós vemos Jesus Cristo, Deus homem, que tem a pele de ser humano, que tem olhos, nariz, boca, sobrancelha, cabelo, ficou mais fácil de entender quem Deus é. E a gente olha o que ele fez por nós. Viveu, carregou os nossos pecados em nosso lugar, morreu numa cruz, venceu a morte por meio da ressurreição, ascendeu aos céus e agora está reinando sobre céus e terra. E esse Deus prometeu que vai nos visitar novamente no seu retorno para julgar vivos e mortos. Ali eu encontro de forma mais nítida como Deus me encontra. Ele me encontrou na história. Ele desceu. Ele pisou nessa terra e trouxe o reino dele para a terra. Agora eu consigo perceber de forma mais nítida quem Deus é, através de Cristo. Terceira revelação, a primeira revelação natural. A segunda é uma revelação encarnada. A terceira, Deus me encontra por meio de texto. É a revelação textual, ou a revelação escrita, que é a Bíblia. A Bíblia não é a única maneira como Deus se comunica conosco. Mas, sem dúvida, é a maneira mais segura, é a maneira mais confiável no sentido de que ela estabelece os limites. Né? Então, tem gente que pode falar, eu tive uma visita de Jesus na minha casa ontem. Mas como que eu sei que aquele cara não está mentindo? Ou como que eu sei que aquilo ali não é uma lorota? Ou eu tenho a Bíblia. A Bíblia ela traça os limites. Pensa num quadro da Mona Lisa, está na sua frente. O cara colocou um prego em cima do quadro. Tá aqui, ó. Eu acabei de ter um sonho. Aquele quadro tem Jesus. Mas ele pode virar para cá, pode virar para cá, ele pode dar a volta. A Bíblia ela coloca um prego na base. E agora você não pode mudar o quadro para onde você quiser. A Bíblia estabelece os limites da verdade. Então é o guia mais confiável em termos de verdade para eu saber quem Deus é. Ali que está a revelação final, em termos do que Deus se revela a respeito de si mesmo. Então a revelação escrita. A outra revelação é a revelação audível. Como é que Deus fala comigo? O jeito mais seguro de
ver Deus falando com você por meio da proclamação do evangelho, por meio de um ministro, por meio de um pregador fiel do evangelho, que vai basear tudo aquilo que ele está proclamando na escritura. E quando eu ouço a voz do pregador, isso é 2 Coríntios capítulo 5, eu ouço o próprio Cristo apelando à minha alma quando eu ouço a voz do pregador. Isso já aconteceu comigo. Eu era ateu, não cria no evangelho. Mas por meio de um pregador eu ouvi a voz do Supremo Pastor. É a revelação audível, que é a palavra sendo proclamada fielmente. E a última revelação é a revelação tangível, que é como Deus abre as portas do céu para mim, no tempo e no espaço, por meio de dois elementos que a gente chama de sacramentos, que são manifestações visíveis a respeito de um Deus invisível, que é a água do batismo, que quando nós recebemos, representa Deus me lavando do meu passado, das minhas manchas, das minhas cicatrizes, de todo o meu velho ser, e agora me regenerando para uma nova pessoa. Então a água tem esse poder. Eu não consigo viver sem tomar uma boa ducha todo dia. Quando eu lembro do batismo, eu lembro dessa água. Poxa, eu não conseguiria viver se não fosse a água do Espírito me lavando. Então, essa primeira forma tangível, eu sinto na minha pele. Aquela água a água que purifica a minha pele representa o Espírito Santo purificando a minha alma. E o segundo é o pão e o vinho da ceia. Quando eu participo dos elementos físicos, tangíveis, do pão e do vinho, eu sinto eles nutrindo, ainda que de forma bem superficial, né? Hoje em dia a gente usa aqueles negocinhos assim, né? Que já vem tudo enlatado, tá na geladeira por uns 10 anos. Na pandemia desenvolveram isso, né? Eu detesto isso. Mas é o jeito, né? Como é aquele creme cracker que o pessoal, Exatamente. ou vinhozinho, tem nutrição acontecendo no meu corpo. Aquela fome que eu tava quando tava no culto vai indo embora, mesmo que ainda de forma bem tangencial. Mas aquilo me relembra de uma poderosa verdade e realidade de que Deus está nutrindo a minha alma em Cristo. É o próprio Cristo, por meio dos elementos tangíveis, nutrindo a minha alma, nutrindo aqueles que receberam a água do batismo. Então, olha só que maravilha. Como é que Deus me encontra? Ele me encontra por meio da criação. Ele me encontra finalmente, maravilhosamente, por meio do Cristo. Ele me encontra no texto. Ele me encontra na palavra audível. Como crerão se não houver quem pregue? Ele me encontra... Qualquer outro mesmo, eu já até esqueci. Os sacramentos. Ele me encontra nos sacramentos, de forma tangível. E aí, se você junta tudo isso, você tem uma série de meios ordinários com os quais Deus se encontra conosco. Agora, eu não estou abrindo mão dos meios extraordinários. Quais são os meios extraordinários? É aquele meio que você não estava esperando, você não buscou nenhum meio ordinário e pumba. Deus fala ao teu coração. Sem nenhum meio. Por isso que é extraordinário. Ou imediato, sem uso de meios. Deus pode fazer isso? Pode. Mas qual que é a regra do jogo? Ele usar os meios ordinários. Então, muita gente está procurando encontrar Deus no extraordinário, naquilo que nunca acontece, quando que, na verdade, ele já nos deu o método ordinário, o código da CBF, da FIFA ali. Use os meios ordinários, você vai me encontrar. Então, eu agradeço a Deus porque não apenas ele deu um meio, ele me deu vários. E tem um outro meio que eu queria ter escrito, mas não escrevi, porque não me deu tempo, que era a revelação visível, que é aquela que nós teremos no céu, quando nós veremos Cristo face a face. E essa revelação será a mais perfeita de todas. Porque aí eu não vou precisar mais de criação, não vou precisar mais de lembrar do Cristo que estava encarnado, que agora eu não tenho acesso, eu vou ter acesso a ele. Eu verei com meus próprios olhos a glória de Deus. Essa é a chama de visio dei, a visão de Deus. Eu vou ver aquela coisa que eu não tenho a mínima ideia do que é. E a minha alma vai satisfazer de tal modo que nenhuma dessas outras revelações podem. Amém. Essa é a nossa esperança. Exatamente. Pastor, que edificante essa conversa. Quero te agradecer demais por esse tempo. Te pedir algumas indicações aí de outros livros que falam também sobre discipulado, né? Esse é um livro muito completo. Nós pincelamos aqui os assuntos, né, que o senhor aborda com muita profundidade. Mas tem alguma outra indicação que você quer deixar para o pessoal que está nos assistindo? Eu queria fazer uma indicação para você que é presbítero, membro da igreja, ou mesmo pastor, seminarista, um livro chamado A Treliça e a Videira, que foi escrito por dois australianos, que são fantásticos. Esse livro é especificamente para você entender o que é discipulado, e não apenas teoricamente entender o que é discipulado, mas como aplicar na vida da igreja.
em ministérios, em treinamento, em um a um, como discipular uma pessoa individualmente, por meio de grupos. É um livro que eu utilizei na minha própria igreja e tem sido uma bênção. Um outro livro que eu indicaria para vocês, para discipulado, não foi basicamente escrito com esse propósito, mas indiretamente sim, As Confissões de Agostinho. É a própria história de vida de Agostinho, como ele se converte, como ele aprende a conhecer o Senhor pelos meios, foi pela Escritura, e aí como ele foi desenvolvendo meios de amadurecer sua vida cristã. Eu adoro esse livro e me ensina muito sempre que eu leio. E tem um outro livro do meu amigo Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, enfatizando o discipulado à luz dos evangelhos, que também é um baita livro, foi muito influenciado pelo livro Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, que Uhum. também escreveu um livro com o mesmo tema. Então, Uhum. quais são os custos? Você já calculou o preço para entender que a caminhada com Cristo vai te exigir renúncia? Uhum. Então, esse lado do discipulado tem muito a ver com a maturidade, né? Uhum. Então, eu falei para você que o discipulado é paternidade, é dar à luz, fazer discípulos, dar à luz, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensiná-los tudo que o Senhor nos ordenou. Então, é dar à luz e nutrir. Esse livro do Jonas vai ajudar você a nutrição espiritual. Uhum. Tem outros livros que vão te ajudar a evangelizar, que é dar à luz, né? Paulo chamava Timóteo de seu filho na fé e tudo mais. Uhum. Então, se a gente consegue manusear bem essas duas dimensões do discipulado, acho que vai ser muito bom. Esses livros podem te ajudar nisso. Perfeito. E esse livro é para toda igreja, para todo cristão, né. Talvez você tenha anos de igreja aí, nasceu em lar cristão, mas não conheça sobre essas doutrinas, né, pastor. Então, para a gente encerrar, queria que o senhor encorajasse quem está nos assistindo a dedicar tempo mesmo, né, porque exige tempo, né, exige um esforço da nossa parte, né, de parar, conhecer, sair dessas distrações e dedicar tempo para conhecer mais profundamente o Senhor. Então, eu queria que você deixasse um encorajamento para quem nos assiste. Certo? Eu queria encorajar você, então, a dedicar tempo à leitura de bons livros. Eu posso dizer para você que a minha vida era uma antes de ler bons livros cristãos e outra depois de ler. Não apenas porque você ganha mais informação, mas também porque você ganha vocabulário, gramática, para conversar com Deus, para conversar com outras pessoas, para entender onde você se encaixa nesse drama da salvação, como você pode obedecer a Deus, como é que você pode intensificar a sua relação com Ele. Então, esse livro é um convite para você a fazer tudo isso junto. É um pouco grande, então, se você chegar ali na página 200, 300, não se desanime, só tem mais 200 ou 300. Mas aproveita que agora, começo de ano, né? Aham. Faz uma meta, lê o Reformando o Discipulado inteiro, que acho que vai ser muito abençoador. Eu sei que tem muita gente no Brasil lendo, a gente está indo agora para a terceira impressão, terceira edição, e foi um prazer escrever, e eu espero que seja um prazer para você ler. Invista em leitura. E aproveita a promoção aí, que você, além de investir na leitura, você ainda patrocina os missionários que estão fazendo um trabalho maravilhoso ao redor do Brasil e do mundo. Amém. Pastor, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que te acha lá? Podem ir no arroba o Jean Francesco, deve estar aí na tela, Legal. no meu Instagram. Eu não estou muito por lá, mas quando eu estou, acho que eu tento produzir alguma coisa. Mas só o que você já tem um acervo bom. No YouTube também tem perguntas e respostas muito esclarecedoras, né, Tem então muita coisa no YouTube, no Facebook, e tem material escrito, tem artigo, enfim. outros livros, né. Tem. Bacana. Pastor, muito obrigado, foi um prazer e Deus te abençoe, abençoe o seu ministério e quero te agradecer por separar um tempinho aí na sua agenda, sua vinda ao Brasil, para conversar com a gente aqui, tá. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os que nos acompanham, o pessoal da produção. E que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Amém. Quero te agradecer, você que acompanhou esse programa, te indicar mais uma vez esse livro aqui. Acesse o site da Editora Ezion, adquira. Enquanto você lê, depois assista de novo o nosso bate-papo e nos ajude a compartilhar esse programa com outras pessoas. Te espero na próxima semana com mais um Conversa da Tarde aqui na IPP TV. Até lá.